Olá, meu nome é Patrícia Gerck-Gever. Eu faço o curso de Psicopedagogia no polo da Uninter de São Miguel do Oeste. Estou aqui hoje então para apresentar o meu estágio, o meu plano de ação. Então eu optei pela forma híbrida. E o que eu vou estar passando para vocês hoje então são a importância dos jogos na aprendizagem como um recurso para ser usado em sala de aula. O meu tema então será os jogos na aprendizagem. Todos nós, ou a grande maioria das pessoas então, consideram os jogos como prazerosos, muito atrativos, divertidos, também desafiadores, que exigem bastante concentração, além também de uma grande visão e também de se criar estratégias. Então essas são algumas exigências que os jogos nos trazem. Na sala de aula não é diferente. Então, quando a gente está no período escolar, onde mais a criança se desenvolve, é onde ela mais aprende ou mais se desenvolve. Não que seja somente na escola, mas a parte cognitiva, social, a escola tem grande importância. Então, quando o processo da aprendizagem da criança não ocorre da forma natural como se espera, acaba dando uma certa insegurança, tanto na criança quanto no profissional, dos pais também, o porquê é que ela não está aprendendo. Então aqui vem uma grande estratégia que a maioria dos professores e profissionais psicopedagogos utilizam, então que é utilizar os jogos. Então quando acontece essa dificuldade em sala de aula, então geralmente os pais comunicam então à família, peçam para que eles auxiliem, que tenham um horário para a criança estar estudando, para ver se é só uma dificuldade, né? Na escola, os professores já mudam toda a sua rotina, planejam atividades diferenciadas, estratégias, diferentes para que essa criança consiga aprender, e aí também entram os jogos. Nessa busca para a aprendizagem da criança, essa melhoria dela em sala de aula, os jogos e as brincadeiras, então, elas são muito utilizadas ou deveriam ser mais utilizadas, que elas têm, sim, um potencial muito grande para que as crianças consigam melhorar, tanto em sala de aula, na questão da convivência e em vários outros sentidos. Os jogos e as brincadeiras, elas ajudam as crianças a vivenciarem as regras que são, então, pré-estabelecidas. Para se iniciar um jogo, então, primeiramente, você sempre deve, ou deveria, estar colocando as regras. Como é que ele vai funcionar? Como é que a gente vai brincar? Então, esse é o momento de diálogo, de entendimento do jogo, muito importante. Depois desse entendimento, dessas regras, então, que vão ser pré-estabelecidas, o jogo também traz para que a criança espere a sua vez. Espere a sua vez de jogar, espere o seu momento. Primeiro vem o colega, depois é você, uma vez é de cada um. Então, hoje em dia, devido à grande agitação das crianças estarem muito atrás das telas, as crianças estão com pouco tempo de gastar a sua energia. Então, quando elas chegam em sala de aula, elas estão com toda aquela energia reservada. Então, além de ter atividades, tem que ser muito dinâmico, de você ter muitas atividades diferentes em sala, o jogo também auxilia nesse sentido para dar uma acalmada, para que a criança consiga conseguir se concentrar, focar a sua atenção. O jogo também, os jogos e as brincadeiras, trazem muito a experiência de ganhar e de perder, que é aquilo que a gente precisa tanto para a vida, que a sala de aula em si é um treino, a sala da psicopedagoga. Então é um treino, é uma forma de você experienciar, trazer para a criança de formas diferentes, que ela consiga ir aprimorando essas vivências da parte dela, para que ela viva melhor, sem muitos conflitos futuramente, Então o jogo vai trazer para você também essa parte de você ganhar e de perder. Aceitar o meu erro, aceitar a minha perda. Além de você aceitar,
você também vai ter muito forte nos jogos a autoavaliação. De você estar se avaliando se essa foi a jogada correta, se eu tivesse feito daquela forma. Então, inconscientemente, a criança vai escolhendo quais seriam as melhores estratégias, que talvez ela deveria ter pensado melhor, que ela deveria ter se concentrado melhor, que talvez esse jogo, se for algo de atenção, então não percebeu que o colega estava fazendo aquela jogada. Além dessa autoavaliação, o jogo também traz a capacidade da criança perceber os seus avanços. Então ela consegue perceber a sua melhoria durante as jogadas. Geralmente, na primeira vez que joga, a criança não gosta, ou então precisou pensar gasta energia. Então, primeiramente pode ser que a criança não gostou, mas então insista, traga novamente o jogo, até que ela consiga entender. Cada vez que você trouxer o jogo, mais a criança vai estar então vendo que ela é capaz, que ela entende. A cada jogada ela vai vendo o seu progresso, e isso também então mexe muito com a autoestima. Primeiramente ela pode perder, na segunda vez que ela vai jogar pode ser que já deu empate, então depois com o jogo e talvez ela vai se inteirando mais das regras e qual é as jogadas ela ganhe. Então ela vai percebendo que ela é capaz sim, mas que é um processo, que ela precisa então se concentrar, que ela precisa focar, que ela precisa então dar o seu melhor, que então ela vai também estar tendo êxito nos jogos e brincadeiras. A minha sugestão então é um jogo muito conhecido, que acredito que a grande maioria conheça já, é o jogo da trilha. Então o jogo da trilha há muito tempo, ele já é conhecido então pelas pessoas, muito utilizado também. Temos hoje então nas versões de você comprar ele pronto, você pode imprimir da internet, você pode então desenhar com as crianças usando lápis, usando arégua, então também a questão de espaço. E esse jogo também, ele é muito bom pela questão de criar estratégias, de combinar a forma de jogar e também as outras possibilidades que pode estar tendo dentro desse mesmo jogo. Os objetivos desse meu plano de ação, então, é levar o jogo para a sala de aula. Quem já está usando com mais frequência, quem ainda não faça uso, usar ele com mais frequência, que as crianças gostam, vai trazer grandes evoluções para a turma. Então, vai estar desenvolvendo muito o aspecto cognitivo, Então, a imaginação, a atenção, a concentração, a criação o contato, a criação de ideias. Então, todo esse sentido o cognitivo, o emocional, psicológico, o jogo ele é excelente estratégia. Então, eu tenho aqui para vocês o jogo da trilha. Esse é um jogo, então, que ele é comprado, disponível para compra, mas que você, como eu já coloquei, pode ser feito. Um dos grandes erros é imaginar que devem ser jogos mirabolantes que você deve levar para a sala, jogos nunca vistos, ou então muito caros também. Não é necessário, o simples funciona, o básico funciona, o tradicional funciona. Esses jogos exigem muito a sua concentração. Então, acredito que a maioria conheça, mas mesmo assim eu vou estar demonstrando. Então, esse jogo, você vai precisar de 2 participantes. Você vai decidir, então, eles podem estar pré-estabelecendo quem é que vai iniciar, se é a pessoa que faz aniversário primeiro, se é quem é o mais velho, se é o dia do aniversário. Então, você já colocando várias situações para eles estarem pensando já. No par ou ímpar, se eles já sabem jogar. Então, você vai utilizar de diferentes estratégias. Serão 9 pecinhas. Se você for usar outro material, pode ser com grão de feijão, grão de pipoca, mas na quantidade, então, de 9 pecinhas diferentes para cada um dos jogadores. Então, cada uma delas vai estar escolhendo, então, e vai estar colocando essas pecinhas sobre o tabuleiro. Eles devem, então, formar uma trilha, um de cada vez. Quando formaram a trilha, você pode retirar uma pecinha do colega. Formando a trilha, você retira a peça do colega. Você, então, vai ter que combinar com o seu colega se vocês vão poder voltar. Você vai mexer caminhando por cima dos trilhos. Você pode, então, escolher entre os colegas se vocês vão deixar formar mais uma vez
ou então 2 vezes, ou não pode mais montar nenhuma vez a trilha aqui, vocês vão pré-estabelecer os combinados, que é uma das partes muito boa do jogo. Então, retirando as pecinhas, ficando com 3 para cada um, com 3, então, vocês vão poder estar pulando e formando trilhas em diferentes lugares. Não é só o jogo da trilha que é interessante se levar para a sala de aula, tem diversos jogos. Tem também o xadrez, que esse então já vai exigir um pouquinho mais a questão das pecinhas, né? Mas é um jogo que nas escolas tem, nas clínicas tem. O Uno também, as crianças gostam muito, é um jogo muito interessante e muito bom para se levar para a escola, também exige muita atenção, concentração. Entre também aqui você pode estar utilizando a sala de aula, o quadro da sala, então o canetão, ou então passar uma folha de ofício contátil em cima e usar o marcador então de quadro branco, para você estar fazendo o jogo da velha, para você estar fazendo o jogo dos pontinhos, onde cada criança deve formar um quadradinho, fazendo unicamente só um risco por vez. Depois que faz o quadradinho, coloca a sua letrinha dentro, depois contam quem é o vencedor. Então os jogos, gente, tem uma infinidade de maneiras de se fazer. Tem uma infinidade de maneiras de brincar. E sendo tão mais atrativo para a criança, a sala de aula também vai ser um lugar de melhor aprendizagem, que a criança vai mais feliz, vendo o seu progresso e todos os benefícios já citados aqui neste vídeo. Então, gostaria que vocês curtissem, que comentassem, trouxessem as suas ideias, quais jogos que vocês fazem, que mais funciona, que as crianças gostam, que vocês sentem que elas têm uma maior interação. Então é isso, agradeço a atenção de todos, um grande abraço.